Muitos pensam que já cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos têm medo de já ter cometido esse pecado imperdoável. E o que seria de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, para nós entendermos o que Jesus estava falando ali, nós precisamos entender o contexto que Jesus atribuiu esse pecado aos fariseus. Esse pecado ele está relatado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 12. Nós vamos ler alguns versículos para nós tentarmos entender aquilo que Jesus falou. Se você for comigo, em Mateus no capítulo 12, no versículo 22, a palavra de Deus ela diz o seguinte: Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não é este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Veja, pessoal, o que está acontecendo no texto aqui é o seguinte: Jesus ele está expulsando o demônio de um endemoniado, e os fariseus estão dizendo que essa expulsão deste demônio ocorreu pelo poder de Beelzebu, ou seja, pelo poder do diabo. No versículo de número 30, Jesus ele vai dizer o seguinte: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, para nós entendermos, pessoal, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a obra de Deus ao diabo. Mas o grande ponto que faz com que a pessoa de fato cometa a blasfêmia contra o Espírito Santo ou que esse pecado se concretize na prática é que a pessoa ela deve saber o que ela está fazendo. Os fariseus eles tinham total ciência que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham total ciência que aquilo que Jesus fazia, que aquilo que Jesus falava era de procedência dos céus, era de procedência do próprio Deus, ele era o próprio Messias. Mas movidos de ganância, de inveja, resolveram, pessoal, por vontade própria, atribuir a obra de Deus ao diabo. Então, para que você cometa a blasfêmia contra o Espírito Santo, você tem que saber que você está atribuindo a obra de Deus ao diabo. Se você não fez isso, e uma prova que você está com medo de ter cometido esse pecado, é que você não cometeu.